Glória a Deus. Pegou tempo, pode aproveitar, ficar aqui, pregar junto, entendeu? Pastor Antônio falou para mim, nossa, e agora? Falei, agora ela prega junto comigo. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, você está feliz? Você veio com um propósito para esse lugar? Você veio com o teu coração ardendo para conhecer mais de Deus? É um novo dia, é um novo tempo. É mais um dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Qual é a expectativa que você tem dentro do teu coração para esse dia? Você receberá de acordo com a expectativa que você gerou. Preste atenção, todas as vezes que você vai para um culto, se você gerar expectativa sobre esse culto, a Bíblia diz que Deus é bom. E que todo aquele que se achega a Ele recebe um galardão. Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você vier para o culto com uma expectativa, ei, o Senhor tem um presente para você. E é do tamanho da sua expectativa. Qual é a sua expectativa nessa manhã? É ser salvo, é ser curado, é ser liberto, é ser transformado, é viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Qual é a sua expectativa? O que você espera ser mudado nas próximas meia hora? O que você deseja que seja transformado em você? Nesses 30 minutinhos que eu tenho para dividir uma palavra com você. Eu quero que você feche os teus olhos e que você pense, se você não teve essa oportunidade, se você não tinha esse conhecimento, eu quero que você pense, o que eu quero que seja transformado em mim dentro desses 30 minutos. Deus tem algo para você. Feche os teus olhos e fale com Ele. Ele é o teu papai. Ele é o Deus Todo-Poderoso que te ama de forma incondicional. Eu vou orar por você enquanto você coloca no teu coração, enquanto você medita no Senhor, enquanto você diz, ei, essa é a minha maior urgência, é disso que eu preciso hoje. E eu tenho certeza que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensou ou imaginou. Amém? Pai, nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor, por essa manhã gloriosa. Nós te damos graças, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Nós te damos graças, Pai, pela Tua presença dentro de nós. Nós te glorificamos, Deus, porque nós sabemos que nós temos um Pai, que é dono de todas as coisas, que é o poderoso, que é o glorioso, e que escolheu viver dentro de nós, que escolheu ter comunhão conosco, que escolheu passar todos os dias conosco. Pai, nós te entregamos, Pai, a necessidade de cada um nessa manhã. Nós colocamos no teu altar. Senhor, que cada expectativa que está sendo gerada dentro do coração deles seja suprida de tal forma que eles pensem, meu Deus, eu nunca pensei que pudesse ser assim. Deus, que a Tua palavra revelada nessa manhã, a Tua palavra rema, venha sobre eles e abale tudo aquilo que pode ser abalado, que arranque do lugar tudo aquilo que pode ser arrancado, e que firme neles, bases no Senhor, bases na Tua palavra revelada, a força e a coragem para viver como aquilo que o Senhor os chamou para viver. Pai, venha sobre eles com graça, mostre para eles tudo que eles têm, tudo que eles são e toda a autoridade que está sobre eles. Nós cremos no Teu nome, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória, nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu fogo, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu querer, nós cremos que o Senhor é o início, é o meio e o fim, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, que o Senhor tem uma noiva, que nós somos a Tua noiva, que nós somos a Tua igreja, e que o Senhor vem nos buscar, que o Senhor anseia por nos encontrar nos ares. Ah, Senhor, nós cremos, Pai, que nós somos Tuas, nós cremos que nós somos Teus, e que o Senhor tem compromisso conosco, e nós temos compromissos com o Senhor, e nós te agradecemos demais, pelo dia que os nossos olhos foram abertos,
E nós compreendemos que por nós mesmos nunca daria certo. Obrigada, papai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Abre comigo em Mateus 6. Pessoal, nós vamos testar hoje um brinquedinho novo aqui na igreja. Então, já começa a intercessão para que o brinquedo funcione. Que o Senhor use o canal dele, vem, pastor Carlos André. Que o Senhor use o canal dele nessa manhã. Vai abrindo aí comigo em Mateus. Mateus 6, versículo 31. Esse é um texto muito conhecido. Mateus está falando com o povo. Mateus está narrando Jesus falar com o povo. E Jesus está falando para eles sobre algumas necessidades, sobre algumas coisas que esse povo tem necessidade. E aí ele vai encerrar, ele vai falar de comida, ele vai falar de bebida, ele vai falar de roupa, e ele vai encerrar assim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu não peguei o 31, né? Vou voltar lá no 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu quero que vocês leiam comigo o 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas. Quais são as coisas? Todas. Quais são as coisas? O que você precisa fazer primeiro? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar o e a sua justiça. Primeira coisa que eu vou dizer para você: buscar o reino de Deus, como muitas vezes nos parece, não é vir trabalhar na igreja igual um maluco, porque enquanto eu faço as coisas de Deus, Deus faz as minhas coisas. Falamos sobre isso agora no café da manhã. Não é isso que está dizendo aqui. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então por que ele está te mandando buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ele não poderia falar simplesmente: busque o reino de Deus? Porque o reino de Deus é? O reino de Deus é trabalhar na igreja? O reino de Deus é fazer a obra? O reino de Deus é? Se Deus está falando com você, se Jesus está falando com você 2 vezes sobre a mesma coisa, te dizendo que em primeiro lugar você tem que buscar isso, será que não tem algum presente aí para a gente? Um ouro aí para a gente? Porque ele poderia simplesmente falar assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não precisaria falar: e a sua justiça. Porque a justiça está dentro do reino de Deus. Isso fica para a gente a necessidade de entender o que é justiça. No início de dezembro, eu comecei a estudar o livro de Romanos. E eu sou da justiça. Eu sou advogada, para quem não sabe, sou pastora e sou advogada. Então eu sou da justiça. E o livro de Romanos, ele vai falar muito de justiça. E aquilo foi me chamando a atenção. Falei: pastor Emerson, eu quero fazer um estudo sobre justiça. Mas com outro foco, outra ideia,
Não era isso que eu estou falando com vocês aqui hoje. Era outra coisa. Comecei a estudar, deixei guardado lá. Porque comigo sempre acontece assim, normalmente, quando me chama para dar uma palavra, essa palavra já veio para mim alguns meses antes. Deus, graças a Deus, não me surpreende na madrugada, pastora Marcília. Glória a Deus pela minha, né? Glória a Deus, Deus não me surpreende assim. Então, normalmente, eu já tenho algo dentro de mim, já tem algo que está sendo estudado, já tem algo que está sendo trabalhado. Essa semana, quando o pastor Emerson me chamou, eu falei, olha, eu tenho algumas coisas. E veio essa justiça para a gente estudar, e aí me veio o reino de Deus. Eu iria falar sobre o reino de Deus, eu falei sobre o reino de Deus numa outra oportunidade, e o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça, e ele é alegria, mas aí me salta aos olhos, espera lá, nada na Bíblia está escrito à toa. Por que é reino de Deus e sua justiça? Abre comigo em Romanos, vamos lá em Romanos. Romanos 5. Vamos facilitar? Eu não estou com brinquedinho, mas eles estão lá com ele está funcionando. Eles vão mudar. Então, você nem precisa se preocupar muito em abrir a tua Bíblia, porque nós vamos colocar no telão tudo aquilo que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos só. Romanos 5, 12 a 17. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Próximo. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. E aí fica um adendo, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso. Ele está dizendo que o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Quem trouxe a lei? Moisés, correto? 10 mandamentos, Moisés. Todavia, enquanto não havia lei, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, ou seja, quando não tinha lei ainda, já tinha morte. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Próximo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não se pode comparar a graça de Deus, não se pode comparar Jesus, não se pode comparar aquilo que Ele te deu com o que Adão fez. Adão pecou e todos morreram, mesmo sem ter feito o que Adão fez. Mas Jesus, a graça que vem de Jesus, que é muito maior do que a transgressão de Adão, deu vida. Não se compara, não se compara. Por um pecado veio julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem, diga comigo, recebem, receberam? Receberão? Receberam? Receberão? Recebem. É hoje, agora, recebe. É hoje, agora, recebem. É hoje, agora, receba. É hoje, agora, receba. Quando é que você vai receber a graça de Deus? Quando é que você vai receber a dádiva de Deus? Agora. Agora. Recebem. Recebem de Deus a imensa provisão da graça. Diz, imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio
de um único homem, Jesus Cristo, por meio de um único homem, não é de você, não é de mim, é por meio de Jesus Cristo, por meio de um único homem, por meio dele, você recebe a graça e a justiça de Deus. Ei, a morte não tem poder diante da graça. A morte não tem poder diante da imensa provisão que veio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem condição de aniquilar aquilo que Deus tem para você. Mas pastora, já morreu, presta atenção, ninguém morre sem a possibilidade de encontrar Jesus. Ninguém morre, não tenha dúvida de que no último segundo a pessoa teve oportunidade. E eu duvido resistir ao amor dele. Pastora, já morreu. Já morreu. Creia que Deus é maravilhoso, é milagroso, é poderoso e que a sua surpresa pode ser maravilhosa no céu. Tenha esperança. E quanto a você que está aqui, é para hoje. Receba a imensa provisão da graça. E mais uma vez, ele não para na graça. Ele poderia simplesmente dizer, olha só, presta atenção. Vou te dar tudo o que você precisa. Você precisa da graça. Eu vou te dar graça. O que é graça? Favor imerecido. Então você vai ter um favor imerecido, que você vai andar por aqui, por ali, e todas as coisas te vão bem. Ele poderia te dizer só isso, mas ele novamente, ele fala em quê? Dádiva da justiça, dom da justiça, presente da justiça. Ei, a justiça tem uma chave para você. Que chave é essa que a justiça aparece no livro de Romanos inteiro? Que chave é essa que aparece quando vai falar de reino? Buscar o reino, aparece justiça. Ei, o Senhor não está te falando que vai passar a régua, que vai medir os seus pecados, que vai ver o tanto que você orou, que você jejuou, que você pecou. Não é isso. Justiça é justificação. Justificados. Justiça é você não ter que pagar duas vezes a mesma coisa. Justiça é eu não ser condenada pela mesma coisa duas vezes. Ei, a Constituição proíbe. A Constituição proíbe. Ninguém pode ser condenado pelo mesmo pecado duas vezes. Ninguém pode responder pelo mesmo pecado duas vezes. Se você é justificado, é porque Ele pagou um preço no seu lugar. É porque Ele no teu lugar foi e te fez justiça de Deus. E como é que é isso, pastora? Como é que eu sou feita a justiça de Deus? Caramba, eu erro toda hora. No final eu tenho um presente para você que erra toda hora. Fique em paz. A justiça de Deus é pela fé. A justiça de Deus você recebe pela fé. Você precisa acreditar. Ei, aqueles que se achegam ao Senhor precisam acreditar que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse não está no slide não, fica tranquilo. Eu quero que você coloque aí para mim, por favor, Romanos 1, 16, 17. Você vai precisar passar alguns slides aí, tá? Romanos 1, 16, 17. Você vai passar Abacuque, você vai passar João. Procurei para mim. É impossível que a gente receba da graça ou da justificação pelas nossas forças. A Bíblia diz que o justo viverá, o justo só vive por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos chegar próximo ao trono de Deus. Sem fé é impossível. Então, se você crê
que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam, que Ele tem para você uma vida para reinar em terra. Conseguiu aí? Não conseguiram. Então abre comigo aí em Romanos 1, 16, 17. Eu vou abrir aqui. Foi? Aí. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Do que eu não me envergonho? Por quê? É o poder de Deus porque no Evangelho, a justiça de Deus, uma justiça, é, como está escrito, não me envergonho do Evangelho. Que Evangelho, pastora? Os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Não. Que Evangelho? O Evangelho aqui não é literal. Não é aquilo que está escrito na sua Bíblia, assim, Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é. Aquilo é o resumo daquilo que Jesus fez na terra. É um resumo, porque eles mesmos dizem que se fosse falar tudo aquilo que Jesus fez na terra, não caberia em todos os livros que já foram escritos. Então aquilo não é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Diz comigo, boas novas. O que é boas novas? Boas notícias. Lá em Salmo 103 ele diz assim: diga ao justo, tudo lhe vai bem. São boas novas. Ei, diga ao justo, tudo lhe vai bem. Ei, presta atenção, justificado, tudo te vai bem. Ei, presta atenção, está na enfermidade, ei, justo, tudo lhe vai bem. Ei, está faltando coisas, as circunstâncias estão difíceis. Ei, justo, tudo lhe vai bem. São boas novas, boas novas. É um resuminho rápido aqui para você. As boas novas é a seguinte: veio um homem, pecou, veio outro, salvou, morreu na cruz, foi machucado, ressuscitou ao terceiro dia, andou na terra por 40 dias, subiu aos céus em carne, está sentado à direita do Pai, se assentou, e Ele é o cabeça, do qual eu e você somos corpo, somos a igreja de Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais. Ei, eu estou assentada com Ele. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a morte não te para. A boa notícia é que a enfermidade não te para. A boa notícia é que a falta do dinheiro não te para. A boa notícia é que a chuva não te para. A boa notícia é que o fogo não te para. A boa notícia é que nada pode te parar. Pastora, isso é muito doido. É muito doido. Pastora, mas eu não preciso ir lá para a consagração de manhã, em jejum, pastora. Pastora, mas eu não preciso passar horas trancado dentro do meu quarto, trancado, e falando com Deus, e implorando a misericórdia, porque eu sou um pobre pecador. Não. A palavra de Deus diz que Jesus te justifica pela fé. A palavra de Deus diz que Jesus te justifica pela fé. Pastor, a fé sem obras é morta. Verdade, aguenta até o fim, não vai embora não que você vai entender. Como que isso foi feito? Eu e você nascemos em morte. Eu e você nascemos completamente desligados. Eu e você nascemos completamente distante do Pai. Eu e você nascemos merecedor de morte, de surra, de
pagar o preço de ir para o inferno. Eu e você nascemos merecendo isso, porque a nossa natureza é má. Pastor Cássio, o senhor pode me ajudar? Eu queria chamar o irmão para me ajudar. O irmão pode me ajudar? O irmão. Pode vir. Pastor Cássio senta na vermelha, o irmão senta no azul. O bom é que o pastor Cássio não sabe de nada. Quem sabe faz ao vivo, né? Pastor Cássio hoje. Ele não faz nem ideia. E aí, pastor Cássio, tudo bem? Vamos fazer uma entrevista agora. O que o senhor acha da graça? Brincadeira, pastor. Brincadeira. Presta atenção. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz que Ele trocou de lugar conosco. Diz que Jesus pegou tudo aquilo que eu e você merecemos, que eu acabei de dizer que nós merecemos, porque nós nascemos em pecado. E Jesus nasceu santo. Jesus nasceu de uma virgem. A Bíblia diz que Ele não pecou, que nele não havia pecado. Ele foi tentado em todas as coisas. Tudo aquilo que eu e você podemos ser tentados, Ele foi, mas Ele não pecou. Pastor Cássio vai fazer o papel de Jesus. Ele veio ao mundo, glória a Deus, né, pastor? O irmão, não tem nada pessoal. Ele veio à terra, ele não pecou. Ele nasceu como eu e você. Ele teve 1 ano, ele teve 2 anos, ele teve 3 anos, ele teve 4 anos de idade, ele teve 11 anos, 12 anos, 13 anos, passou pela adolescência. Ele teve 20, ele teve 30, né? Ele não teve 40 não, irmão, quase que eu fui. Ainda bem que eu voltei. E ele não pecou em nada. Não tem nada aquilo que você passa que Jesus não tenha passado. Só que mesmo assim ele se manteve íntegro. Ele não tinha por que pagar preço de coisa alguma. Porque o inocente também não pode ser condenado por aquilo que ele não fez. Se não há provas daquilo que você fez de errado, você não pode ser condenado. Mas ele, sem ter feito nada de errado, pegou tudo aquilo que faltou, não? Tudo aquilo que o Gustavo tinha. O Gustavo merecia a morte. O Gustavo merecia a cruz. O Gustavo merecia as chibatadas. O Gustavo merecia ser açoitado, ser furado do lado, assim como eu e você, assim como cada um de nós. Mas pastor Cássio, o Senhor é Jesus, troca de lugar com Ele. Aqui está você. Aqui está eu e você. Ele trocou de lugar conosco. Ele disse: ei, você que é pecador, vem cá, senta aqui, ó, porque eu sou justo, eu pago os teus pecados. Ei, todo escrito de dívida que estava contra você, ei, ele pegou, ele tomou conta, ele se assentou e falou: é meu. Ele matou no peito. Você pode escolher continuar sentado aqui como Gustavo, em Cristo Jesus, ou ficar pulando dessa cadeira para outra. Uma hora eu fui, uma hora não. Não, agora hoje eu não pequei, vou para a vermelha. Caramba, acabei de pecar, 11h59, porque todo mundo peca, né? Então 11h59 você pecou. Voltou para azul, aí você orou, voltou para vermelha. Não, não é isso. Ei, pode ir, irmão, obrigada, viu, pastor? Pode ir, Gustavo. Não é isso, você se assenta aqui, e você fica aqui, e você não sai daqui. Sabe por quê? Porque da mesma forma que pela tua força você não poderia sentar, pela tua força você também não pode sair. Ei, não tem nada que você faça que tire o amor dele por você. Não tem nada que você faça que tire dele aquilo que ele fez por você. A escolha é sua. Se você quer viver uma vida de provisão, de alegria, escolha fazer a vontade dele. Mas isso não tem nada a ver com ser justificado. Ei, ele não é maluco para cobrar 2 vezes o mesmo preço. Se nem na terra o homem cobra 2 vezes o mesmo preço, você acha mesmo que Deus cobra? Ei, se tem uma coisa que Deus não pode, é ir contra a sua própria palavra. Se tem uma coisa que Deus não faz, é mentir.
Se Deus disse, está dito. Assenta-te, assenta-te, assenta-te. E pare de ficar pulando de um lado para o outro. Pare de ficar indo com todo vento de doutrina. Abra sua Bíblia, marque, leia. O Evangelho de Deus é poder para a salvação, não é ajuda. Deus não está te ajudando a ser salvo. É poder de Deus. Quem você pensa que é para ajudar Deus? Quem você pensa que é para se ajudar a ser salvo? Pegue a sua Bíblia e marque. Leia Romanos inteiro. Leia Gálatas. Leia Efésios. Leia Salmos. Davi viu antes de você. Leia os profetas. Todos eles falavam de Jesus. Não basta trocar de placa. Não basta trocar de religião. Eu não estou falando para você trocar de religião, não. Porque se você vai continuar dando ajudinha com Deus, desculpa, você só mudou de religião. Se você vai continuar dando ajudinha para Deus, significa que você continua precisando fazer seu sacrifício. Que o sacrifício do cordeiro foi inválido. Que o sacrifício do cordeiro não vale de nada. É isso mesmo. Deus zela pela sua palavra. Toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. Abre comigo em 2 Coríntios 5:21. Se os irmãos conseguirem ali, vai ser perfeito. Isso. Deus, como 2 Coríntios, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Eu não estou falando do que eu penso. Eu não estou falando do que eu acho. A justificação não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a palavra. A questão aqui é saber, porque é nele. É nele. A questão aqui é saber se nós estamos nele. A questão aqui é saber em quem estamos. Se nós estamos na nossa carne, se nós estamos nos nossos pensamentos, porque é muito possível acreditar que Deus é verdadeiro, mas não viver nele. Não é difícil, não. Não é difícil acreditar que Jesus existe e não viver nele. Não é difícil. Tem provas de que ele andou na terra. Tem provas infalíveis de que ele esteve aqui, que ele morreu, que ele ressuscitou. Provas infalíveis. Você pode simplesmente acreditar com a tua cabeça. Eu quero saber o que corre dentro da tua veia. Eu quero saber o que corre dentro da tua veia. Eu quero saber se de verdade você está nele. Eu quero saber se de verdade você acredita que ele existe. Eu quero saber se de verdade você acredita que ele te guarda. Eu quero saber se de verdade você está nele. Porque se você estiver no seu assentimento mental, e isso é muito sério, porque a gente pode acreditar em coisas na cabeça e não acreditar no coração. E não acreditar com todo o nosso ser. Você pode ler uma palavra e dizer, é verdade, faz sentido. Não é verdade, acredito nisso, acredito, verdade, faz muito sentido. Mas amanhã ou depois passou chuva, corre. Não, eu acredito que Jesus pode curar. Claro que Jesus pode curar. Mas aí eu fiquei enfermo. Jesus pode curar, mas eu acho que... Ai, Jesus, eu acho que vou ter que tomar uma amoxicilina, não sei o quê. A amoxicilina não faz efeito, você vai trocar, não sei o quê. E eu vou me internar, porque eu vou para o CTI, porque não tem jeito. Eu não tenho nada contra o remédio, eu não tenho nada contra a amoxicilina, eu não tenho nada contra o CTI, eu não tenho contra nada disso, tenho contra nada disso, mas eu tenho contra aquilo que eu não creio, pelo amor de Deus. Pode até acontecer. André, para quem me conhece há mais tempo, pastor Carlos André, ele tinha uma moto, e ele sofreu um acidente de moto, ele faturou 8 costelas, no ano de 2014, 13, 14, ele faturou 8 costelas. Durante o tempo que esse homem ficou dentro do hospital, ficávamos nós dois orando, o tempo todo. Um dia, o diabo veio para levar ele na minha frente.
Na minha frente. Estava o André indo para o banho, ele já ia descer para o quarto, já estava no semi-intensivo. André, expondo a vida do André, coitado. O André indo para o quarto, André indo para o banheiro, que eles estavam levando ele para tomar banho, que ele ia descer naquele dia para o CTI. De repente, eu estou conversando com um cliente lá de São Paulo, no telefone, não sei o quê. De repente, o André faz assim. Começa a balançar braço e perna, assim, o André tem uma convulsão. E eles viram a cadeira do André, assim, com tudo. E quando eu olho, o André está assim, convulsionando. Gente, eu não pensei, a mais louca das nações. André, agora, em nome de Jesus! Pá! Os médicos, todos dizendo que a mulher é louca. E colocaram o André, jogaram o André em cima da cama. E o batimento cardíaco do André, quando eles jogaram, estava menos de 20. E aí eu comecei a marchar de um lado para o outro do corredor, e orando em línguas, 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 igual uma maluca, porque para o mundo nós somos sempre malucos. Ei, não espere ser aceito, não esperem gostar, não esperem achar bonitinho, não esperem o aplauso. Somos malucos mesmo, mas Ele está ali, ó. Somos malucos mesmo. O dia que Deus quiser recolher, Deus recolhe, mas o diabo não saqueia a minha casa. O dia que Deus falar, chegou o tempo, amém, Senhor, te encontro lá, Carlos André, a gente já se vê, fique em paz. Mas enquanto não for hora, na minha casa não. Nas minhas coisas não, porque eu tenho um Deus que me justificou, um Deus que diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não vou viver qualquer coisa, somos justificados por Ele, somos salvos por Ele. Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não esqueça da justiça, porque o dia que você esquecer que você é justificado por Deus, você vai começar a achar que você não pode, que você não tem direito, que ousadia é essa que eu vou chegar perto de Deus, que eu vou ter que jejuar, que eu vou ter que orar. Presta atenção. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Leia comigo. Deus tornou pecado por nós aquele quem? Quem? Jesus. Ele tornou quem pecado? Jesus. Aquele que não tinha pecado. Para que em mim, em você, nele, nos tornássemos justiça de Deus. Glórias a Deus. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 5, 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. Eu tenho que voltar um pouquinho antes, gente. O slide anterior. Isso. Aí está o que você tanto quer saber. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Como é que o justo vive? Então você vai acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe para que serve o quarto de oração? A oração em línguas quase que o dia inteiro? O jejum? O seu tempo de serviço e adoração na casa do Senhor?
Sabe para que serve? Para que você seja produtivo. Porque a fé sem obras é morta. Mas presta atenção, uma coisa é a fé, outra coisa são as obras. Uma coisa é a justificação, outra coisa são as obras. Uma coisa é o que Cristo fez na cruz, outra coisa é aquilo que você vai fazer. Ei, você não vai dar ajudinha para Deus. Mas existem coisas que se você se negar a fazer, você será improdutivo nessa terra. Próximo slide. Todavia, se alguém não as tem o quê? Não tem a virtude, não tem a fé, não tem a perseverança, não tem o domínio próprio. Se você não tem nada daquilo, está cego. Olha, está cego. Só vê o que está perto. Olha aí, só enxerga de pertinho. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que não sabe que é justificado, ou que sabe que é justificado de manhã, de tarde peca e lembra, ei, não sou mais. Você é ou não é justificado? Você se lembra ou você se esqueceu do sacrifício? Você ainda está na justiça de Deus, assentado com Cristo, nas regiões celestiais, ou você já foi dar um passeio? Porque se você estiver assentado, todas essas coisas você viverá. Sabe por quê? Porque você não terá condição de lembrar daquilo que Cristo fez por você e não fazer nada. Em troca não, você nunca vai trocar nada com Ele. Eu e você não temos a menor condição de trocar nada com Ele. Em troca não. Mas pelo amor que você tem a Ele, por saber que existe milhões ali do outro lado, muitos ali do outro lado, que aguardam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu na quinta-feira estava conversando aqui com o irmão da intercessão, o irmão Marcos, e eu estava falando com ele. Deus é estratégico. As pessoas às vezes ficam chateadas quando a gente dá atenção para determinada pessoa. Mas Filipe, lá em Atos, depois vocês podem olhar, Filipe, ele foi teletransportado para falar com o etíope, para pregar o evangelho para o etíope. Aquele etíope era só o terceiro homem mais importante da Etiópia. Só isso. Deus é estratégico, Deus tem visão. Deus olha e fala, ei, aquele ali, porque aquele ali vai pregar para as nações. Essa igreja aqui, quando ela nasceu, nós vimos no Espírito, em oração, pessoas chegando aqui, esse lugar sendo como um hospital. Muitos já ouviram a gente falar sobre isso aqui. Isso aqui era um hospital, tinha vários leitos. Em todo sonho, toda visão, toda oração que a gente tem vários leitos. A nossa visão é essa. A nossa visão é de acolher você. É de enxergar em você o seu dom. Despertar em você o melhor que tem em você. Te ensinar a palavra. Ei, você não é mais refém, você é justificado. Ei, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que você não se glorie. Ei, você é livre. Ei, você é curado. Ei, você é próspero. Ei, vocês não precisam viver de acordo com a circunstância. Despertar o dom que há em vocês. Pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Despertar o dom que há em vocês. Interpretação de sonhos, interpretação de línguas, poder de curar, poder de fé. Despertar o dom que há em vocês, sabe para quê? Para que vocês vá às nações. Nós não queremos que vocês fiquem aqui sentadinhos conosco, ouvindo. Não, nós queremos que vocês vá e impactem o mundo. Ei, eu quero que você entenda que você é só o ponto de partida, etíope. Entendeu, não? Nós estamos aqui equipando vocês para vocês irem às nações. Só que se você for a nação, uma hora sentado na cadeira azul, outra hora na cadeira vermelha, você vai precisar voltar para cá machucado, e a gente vai de novo cuidar de você, sempre. Nós te amamos, mas nós queremos que vocês saibam que vocês são salvos, que vocês são justificados em Cristo Jesus, que vocês podem ser produtivos, que vocês podem viver muito além da circunstância. Ei, a enfermidade não pode te parar. Está enfermo, nós vamos orar. Está faltando comida em casa, a gente vai orar.
Está faltando roupa? A gente vai orar. Tem ação social para dar também. Mas o que a Bíblia me diz, o que a gente ouviu hoje, é que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais do que comida, você precisa da palavra verdadeira. Pegue a sua Bíblia e faça isso. Pegue a sua Bíblia e veja quem Deus é. Eu quero te convidar para ficar de pé.